Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Olá, bom dia! Estamos começando o programa Bom Dia Rural na TV e também nas redes sociais. Inclusive, você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube de qualquer lugar do Brasil. Hoje é dia 9 de novembro, mas claro que o abraço todo especial a gente estende a todos os técnicos agrícolas que comemoraram o seu dia no dia 5. Fique agora com os destaques desta semana. Plantas resistentes ao calor, verde bonito e saudável o ano todo. O Bom Dia Rural conversou com o Esteles, produtor que faz parte da história do cooperativismo na região sudoeste do Paraná. Dia do Boi destaca tendências de nutrição, manejo e terminação de gado de corte. E no Agroeconomia você vai acompanhar a situação do clima irregular que prejudicou as lavouras no mês de outubro. Fique conosco, está começando o Bom Dia Rural. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom Dia Rural está no ar. E nesta semana, os pecuaristas puderam acompanhar o Dia do Boi, que aconteceu no Rancho Bom, na linha gaúcha. O evento foi promovido pela Bonete Agronutri em parceria com a Frispar e trouxe as tendências da criação e terminação de gado de corte. Toda a programação aconteceu no sítio Rancho Bom, que fica na comunidade Linha Gaúcha, interior de Francisco Beltrão. Produtores de vários municípios da região participaram da tarde, que envolveu palestras e muitas demonstrações. O evento, chamado de Dia do Boi, foi realizado pela Bonete Agronutri e reforçou a potência da pecuária brasileira, mostrando por que o país ostenta o maior rebanho bovino do mundo. Durante o evento, os participantes tiveram a chance de fortalecer as parcerias e, acima de tudo, otimizar recursos para potencializar os resultados lá no campo. Nós estamos falando aqui de soluções para produtor que tenha 20 animais para produtor que tenha 1.000 animais, não importa. Todos os sistemas são importantes e as soluções que nós temos são cabíveis para qualquer sistema, né? Para qualquer sistema, seja aquele pequeno produtor que quer uma condição de trabalho bacana, como aquele grande produtor também. Então todas as soluções nós estamos colocando aqui. Então nós temos, é claro que nós temos uma condição facilitada aqui na Fazenda Rancho Bom, né? Porque nós criamos uma estrutura bacana para fazer essa demonstração como uma fazenda experimental, né? Então é isso que nós estamos demonstrando para os produtores aqui que se fizeram presentes. Dentro da programação foram apresentadas técnicas voltadas à agricultura de precisão e sistemas de manejo alimentar como o confinamento de alto grão e o chamado TIP, que é a terminação intensiva a pasto. Esse último método vem ganhando espaço nas propriedades rurais que não possuem uma estrutura grande de confinamento, já que é capaz de garantir uma boa engorda dos animais através da pastagem de alta qualidade. As principais vantagens seriam em relação à infraestrutura e facilidade de manejo, né? Então a gente trabalha com muita pouca infraestrutura, somente um coxo no pasto já seria mais suficiente para a gente implementar essa estratégia. Os principais benefícios que a gente teria seriam em relação à diluição dos custos fixos da propriedade, aumento da taxa de lotação na pastagem, trabalhando com um número maior de animais na mesma área, criando assim um ganho maior em reais por hectare ano. Que interessante esse evento, não é, Panzer? Exatamente, Indy. Os produtores que lá participaram puderam conhecer novas ideias e o processo de inovação no gado de corte. Parabéns pela iniciativa da Bonete Agronutri. E o clima irregular do mês de outubro trouxe uma situação adversa. Produtores tiveram que aguardar para iniciar o plantio das lavouras. E é esse assunto que nós vamos trazer no Agroeconomia com o jornalista Luiz Carlos Baggio. Muito bom dia a você que nos acompanha. As chuvas registradas no mês de outubro, de 1º a 30 de outubro, foram irregulares e mal distribuídas em todo o país, atrapalhando bastante o desenvolvimento e o plantio das lavouras. No centro-oeste, por exemplo, as chuvas foram irregulares.
Os maiores volumes ocorreram em áreas do Mato Grosso e no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Menores acumulados foram observados em outras áreas, no entanto, ainda sem estabilização do período chuvoso. Houve uma recuperação nos níveis de umidade em algumas áreas, favorecendo a semeadura e o início do desenvolvimento da soja. No entanto, ainda há áreas com problemas de restrição hídrica, principalmente no norte do Mato Grosso do Sul e em Goiás. É o que revela o Boletim de Monitoramento Agrícola divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O cenário de irregularidades nas precipitações também foi verificado na região sudeste. De acordo com o boletim, as chuvas ocorreram com intensidade ainda de forma irregular e mal distribuída. Já na região nordeste, a companhia observou predominantemente pouca ou nenhuma chuva. No Mato Piba, a região produtora que abrange áreas do Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste da Bahia e Tocantins, as poucas chuvas ocorridas foram insuficientes para a recuperação do armazenamento hídrico no solo e um maior avanço da semeadura nos cultivos da primeira safra sem irrigação. No norte, regiões como Rondônia, sudeste do Pará e a região ocidental do Tocantins registraram chuvas irregulares e em menor volume. Já no Amazonas e no oeste do Pará, favorecendo a semeadura do soja, e no sudoeste paraense e a melhora das condições de umidade no solo no noroeste do estado. Na região sul do país, houve chuvas intensas e temporais, inclusive, intercalados por período de tempo estável. Os maiores volumes ocorreram no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e no Paraná, contribuindo para a recuperação e a manutenção da umidade do solo e favorecendo os cultivos de inverno ainda em estágios reprodutivos, além da semeadura e desenvolvimento dos cultivos de verão. Os períodos de tempo estável, sobretudo nos últimos 10 dias do mês, beneficiaram os cultivos de inverno e a maturação e a colheita, além do avanço na semeadura dos cultivos de verão. Nos últimos dias, foram registrados fortes temporais em praticamente todos os estados do sul do país, atingindo regiões do Paraná, Santa Catarina e do norte e noroeste do Rio Grande do Sul, causando elevados prejuízos, não só nas lavouras, mas também afetando as propriedades, destruindo muitas vezes a estrutura, armazéns, os chiqueirões, aviários, enfim, fortíssimos prejuízos provocados pelos temporais em todo o sul do país. Essa é a realidade climática do mês de outubro, que não foi propriamente favorável para o agronegócio. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. E depois do intervalo, o Bom Dia Rural vai mostrar uma conversa com Luiz Teles, produtor e cooperativista aqui da região. A gente vai mostrar essa história de liderança e agricultor que sempre se dedicou ao campo. Não perca! A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Francisco Beltrão cresce com a sua contribuição. Chegou o Refis 2025, com descontos em juros e multas. Aproveite e fique em dia com o município. Regulariza Beltrão, uma nova chance de ficar em dia. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável.
E a Sol Prime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. Consegue imaginar uma abertura sem baguetes ou borrachas? Leve em seu design leveza e sofisticação. Os perfis são slim e o fechamento por cremonas. Aqui você encontra beleza, segurança e modernidade. A linha Colato 3.2 utiliza vidros colados com fita VHB. Vitral Sul, distribuindo qualidade. Teste a Volks, teste a concorrência e comprove. O Tera vale mais porque é nota máxima em segurança. O Tera vale mais porque tem inteligência artificial, assistente ativo de mudança de faixa, entre vários outros itens. E a concorrência? Tem? E nesse mês, o Tera com uma super valorização no seminovo de até R$10.000, mais taxa zero. As melhores condições estão aqui na Revesul, a sua concessionária Volkswagen para Francisco Beltrão e região. Volkswagen. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você, com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos, loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial: o atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. Há mais de 15 anos, a Irmãos Machado é referência em soluções para estufas agrícolas. Com sede em Nova Prata do Iguaçu, oferece estrutura completa, montagem, assistência técnica e consultoria em gestão rural. Apoia o produtor em todas as etapas, do planejamento à colheita.
com foco em eficiência, sustentabilidade e resultado. Irmãos Machado, confiança no campo, qualidade na mesa. Estamos de volta com o programa Bom Dia Rural e agora vamos mostrar um pouco mais da história de um produtor e cooperativista aqui da região sudoeste do Paraná. Seu Luiz Teles é do município de Renascença, fundador da Cressol Tradição e cresceu junto com a cooperativa. Sua liderança o impulsionou, além de trabalhar junto à cooperativa, a se tornar um grande produtor de leite na região. Conheça mais na reportagem de Leandro Serzeniaski. Mas então, falando da minha história de vida, eu sou natural de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, né? O meu sonho, né, de criança, né, na época, né, era de ter um pedaço de terra, né? Porque a minha história, se for contar mesmo, vai muito longe, né? É assim que o Luiz Teles gosta de resumir quem ele é. E isso explica muito do porquê um jovem que conquistou a oportunidade de ter seu pedaço de chão foi longe através de muita persistência, trabalho, organização e cooperação. Voltamos antes para os anos 80. Filho de uma família numerosa, o Luiz percebeu cedo que tinha que buscar o sonho fora. A família que me adotou tinha 9 filhos legítimos, mas tinha 10 alqueires de terra só, né? Então eu não tinha muito assim chance, né, de conseguir a formar a família e sobreviver junto lá nessa mesma área, né? Ele já tinha 3 filhos casados, mais a propriedade do pai, que me adotou, era 4 famílias em cima de 10 alqueires, né? Então era muito pouca terra, né? Ainda jovem, ele conseguiu uma área na ocupação da antiga fazenda Jaciretã, em Renascença. Assumiu a terra bruta e as promissórias a serem pagas do primeiro assentado. Sem muito acesso aos bancos, mal conseguia recursos para financiamento. E quando algum dinheiro vinha, era insuficiente. Assumi o lote, daí um lote endividado. Como é que eu ia fazer? Daí eu não tinha acesso em financiar no banco, porque o dinheiro já tinha saído o meu limite de crédito. E eu tinha que dar sequência, eu tinha que trabalhar para pagar, para honrar com os compromissos que eu assumi, né? Daí eu comecei a correr atrás e comecei a encontrar muita dificuldade. Né? Foi aí que surgiu o embrião de novas formas de organização coletiva. Uma associação criada com os vizinhos reuniu mais 7 pequenos agricultores para comprarem equipamentos básicos em conjunto. E aí o Luiz passou também a integrar a Acessoar. Ali havia o chamado crédito rotativo, um mecanismo em que o dinheiro que é devolvido financiava novos projetos e muitos deles bem simples, por sinal. Por isso que já tinha o nome rotativo. Tinha que, por exemplo, passar aqui na minha associação, e eu pegava esse dinheiro, depois eu devolvia para a Acessoar, e a Acessoar passava para outra associação. E ali ia fazendo, né, o roteiro, assim, ajudando as famílias que mais precisavam. Né? Através das pequenas associações, o movimento cresceu e capilarizou em outros pontos. A proposta amadureceu. E organizados com outros produtores de Beltrão e de Marmeleiro, nasceu o que hoje é a Cressol Tradição. Quando os grandes fecharam as portas, os agricultores abriram o próprio caminho no sistema financeiro. Ali em 94, despertar que nós ia ter que bater firme para nós formar uma cooperativa nossa. Nós ter a cooperativa de crédito. Né? Essa história já tem 30 anos e dá para dizer que com uma cooperativa própria as coisas ficaram mais fáceis. Mas não foi assim tão simples. Isso porque os agricultores se tornaram dirigentes, assim como o Luiz, assumiram novas funções para além da lavoura e prosperaram junto com a cooperativa. Daí, em 2004 que eu voltei do sindicato, eu cheguei aqui e já financei 4 novilhas de raça, né, holandesa, né, a Cressol me financiou, né, e daí ali eu comecei já a pegar para o lado da tecnologia, né, trazer mais tecnologia para dentro da propriedade, né. Esse meu piá que estudava lá em São Miguel do Iguaçu, ele ficava 90 dias lá e 60 dias aqui em casa, né, então ele trazia já o conhecimento que ele pegava na teoria lá, ele trazia para a prática, que isso aqui me ajudou muito, cara. Se hoje a propriedade está assim, é graças aos meus filhos, todos eles contribuíram bastante aqui na propriedade. Né? A história da família Teles exemplifica bem como um pedaço de chão que foi desdenhado lá no passado vira oportunidade na mão de quem sabe trabalhar. Desde que eles passaram a lidar exclusivamente com leite, o Luiz foi investindo aos poucos, agregou a família e hoje tem até funcionário para ajudar a cuidar da propriedade.
Mas tudo isso vem ao custo de muito trabalho. Só para a gente ter uma ideia, a última ordenha do dia termina já passado da 1 da manhã. Quando é 4 da madrugada, já tem outra equipe para lidar com o gado. A profissionalização na atividade se fortaleceu com o envolvimento da família. Os filhos foram para fora estudar e retornaram com novas perspectivas. O plantel foi sendo ampliado, novos modelos de produção chegaram, equipamentos modernos e o melhoramento genético da propriedade virou uma referência. Já são 190 animais e 3.600 litros de leite por dia. Mas cada passo sempre foi muito bem calculado. A gente viu que os nossos animais, nós tinha renda, né, para garantir a busca de mais recursos, né, porque nós tinha capacidade de pagamento, né, nós mesmos percebíamos aqui no gerenciamento nosso aqui. Todo esse desenvolvimento da produção veio com o apoio da cooperativa que o Teles ajudou a fundar. E se lá atrás ele se associava com os vizinhos, agora tem uma sociedade familiar. É a propriedade tocada como uma empresa, mas sempre de forma coletiva e olhando para frente. E agora nós temos uns projetos maiores aí para aumentar, né? Já está tudo encaminhado na Cressola para aumentar o galpão, esse galpão de cima que nós vamos ampliar ele, nós vamos modificar o de baixo para o freestyle, né? Então a tendência é essa, né? Agora a tendência é nós tocar em frente, porque no Vila aqui, graças a Deus, tá vindo bem, né? Porque sexado rende, né, cara? Muito obrigado ao seu Luiz Teles e a toda a família por compartilhar conosco essa história de cooperação. E após o intervalo você vai ver plantas resistentes ao calor, verde bonito e saudável o ano todo. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Você sabia que a gente tem nossa própria linha de pintura eletrostática nas nossas perfis de alumínio? Olha quanta cor legal! Tem cinza, rosé e até champanhe. Na Vitral Sul, você escolhe tudinho para seu projeto ficar lindo e do seu jeito. Fica tudo perfeito, é só escolher que já está prontinho. Vitral Sul distribuindo qualidades. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Há mais de 15 anos, a Irmãos Machado é referência em soluções para estufas agrícolas. Com sede em Nova Prata do Iguaçu, oferece estrutura completa, montagem, assistência técnica e consultoria em gestão rural. Apoia o produtor em todas as etapas, do planejamento à colheita, com foco em eficiência, sustentabilidade e resultado.
Irmãos Machado, confiança no campo, qualidade na mesa. Estamos de volta com o programa Bom Dia Rural e nós vamos falar sobre plantas. Com as temperaturas cada vez mais altas, manter o jardim bonito pode parecer um grande desafio. Mas existem algumas espécies que adoram o sol pleno. Vamos mostrar algumas opções agora no quadro Meu Jardim. Estamos cada vez mais preocupados com as altas temperaturas chegando, pessoal. E quem quer manter o seu jardim saudável tem aquela dificuldade aumentada, não é mesmo? Então hoje nós vamos mostrar algumas opções que podem agregar no seu paisagismo, que elas adoram esse calor, esse sol forte, e elas vão se manter saudáveis aí no seu jardim. Temos aqui as gordinhas famosas suculentas, aonde elas armazenam a água dentro das folhas e elas duram muito mais essa hidratação, elas gostam do sol. A maioria delas, pessoal, é de sol pleno, retirando algumas mais delicadinhas, mas a maioria das suculentas é de sol pleno. Vocês podem utilizar aí em bacias, composições, que eu garanto que ela vai ficar linda aí no seu jardim. Nós temos também a família, né, dos cactos, temos as eufórbias. Todas essas plantinhas aqui vocês podem utilizar no seu jardim como decoração, com um vaso, fazendo aqueles coquetéis, que elas vão ficar lindas e super saudáveis aí no seu espaço. Temos aqui também um carinha que eu falo muito, que é o aspargo. Esse aqui é o aspargo real, e nós temos também ele em várias outras opções, o aspargo pendente. Tem uns aspargos que inclusive nós usamos aqui para arranjo, porque ele tem uma folha linda. Agora, pessoal, uma planta que vocês veem muito no litoral, que ela é super resistente também à maresia, além do calor e do sol, é a clúzia. Essa clúzia aqui, ela tem várias tonalidades de folha. Essa aqui, por exemplo, ela é amarela com verde, que é a variegata. Nós temos também ela só verde e tem uma folha que é bem maior do que essa aqui. Ela pode ser arbustiva, como vocês estão vendo aqui, vocês podem manter ela sempre podadinha, ou também vocês podem encontrar ela como se fossem arvoretas, de mais ou menos 1 metro e pouquinho, 2 metros. Temos aqui também o nosso querido cróton, que esse é o cróton canário, que ele é amarelo e verde, porém nós encontramos ele em várias tonalidades, de vermelho, laranja, amarelo, verde. Nós temos também a opção da agave palito. A agave palito, ela é de uma família de plantas que são resistentes em climas áridos, calor alto e também ao sol em excesso, que ela vai absorver, vai armazenar água dentro desses palitinhos que ela tem, e ela vai ter essa durabilidade aumentada e também essa resistência que a agave palito tem. Não só a agave palito, mas as outras agaves também, como a agave tequileira, onde se faz a tequila, a agave azul. Tem vários outros tipos de agave que também são super resistentes ao sol. Agora, se você quer ter uma planta um pouco maior no seu jardim, para dar uma verticalidade, uma árvore, uma planta maior, nós temos 2 opções hoje para vocês, que são as palmeiras. Uma que a gente gosta muito de utilizar é a fênix, que ela não dá aquele efeito tão vertical em lugares que não pode crescer demais. Ela é uma palmeira que ela fica mais como se fosse compacta no seu jardim. E também nós temos a palmeira real, palmeira rabo de raposa, que elas são plantas super resistentes. A rabo de raposa, inclusive, ela é uma planta que resiste a ataques de lagarta. Ela atrai menos lagarta do que as outras, pelas folhas todas serem rasgadinhas. E também a questão das geadas, ela é um pouco mais resistente do que as outras palmeiras, por as folhas dela serem um pouco mais grossas também. A oliveira também, pessoal, a oliveira, além da gente ter toda essa cultura, essa história religiosa que tem a oliveira, além delas ter aquela escultura toda que a gente conhece, que tem os troncos grossos, quanto mais grossa, melhor, né? A oliveira também, ela é uma planta super resistente à falta de água, ao sol, ao calor. É importantíssimo lembrar que, apesar de nós termos falado da resistência dessas plantas ao sol, ao calor e também à falta de água,
elas precisam, pessoal, do mínimo para sobreviver. Então, elas podem precisar menos do que as outras plantas que a gente conhece, mas reguem, pessoal, elas precisam de água. Se vocês dão água para uma planta como uma costela de Adão, se você dá água uma vez por semana, talvez essas que têm mais resistência, vocês podem esperar uns 10 dias, né, 15 dias, mas elas precisam de um mínimo para sobreviver e também para se manter linda aí no seu jardim. Valeu, Alessandra, muito obrigado pelas informações. E você de casa, gostou dessas dicas? Inclusive, você pode mandar a sua sugestão, a sua dica ou dúvida sobre jardinagem em nossas redes sociais. Amanhã é dia 10 de novembro e celebra-se o Dia do Trigo, importante cultura que está tendo sua colheita encerrada na região sudoeste. Bom, e o programa Bom Dia Rural fica por aqui hoje. A gente volta na próxima semana. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais, @BomDiaRuralTV.